E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Moisés era diferente do resto dos israelitas. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Obrigado, Senhor. Irmã Lilian cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a orar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre ligeiro a cantar. Te agradeço mais ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar.
some. Murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Moisés era diferente do resto dos israelitas. Ouvintes, o que fazia a diferença entre Moisés e o restante do seu povo? Nós sabemos que o que faz a diferença é Deus. Em uma comissão especial, como foi aquela. Por que, então, surge a pergunta: por que ele se tornou diferente de toda a sua gente, entre todo o seu povo? Foi por causa da coluna de fogo? Da nuvem que estava debaixo dela? Estando debaixo dela, Coré, Abirão e Datã também estavam. Nisto eles estavam iguais a Moisés, como o restante de toda a sua gente. Então aí não fazia diferença. Acontece que aqueles que se igualavam com Moisés, no tocante a estarem debaixo da nuvem, não passaram daquilo. Eles não tinham neles o Deus daquela nuvem, o espírito daquela nuvem não estava neles. Até hoje a gente observa, mesmo sem querer, a gente pode ver que muitos que vivem à custa do ministério da nuvem não têm o espírito da nuvem. Esse é que é o grande problema. A nuvem, conhecida até mesmo pelo mundo natural, científico, pela revista Life, no ano de 1963, que formou aquele rosto de Jesus. Ela foi composta de 7 anjos, que
por sua vez, era cada um deles a teofania de cada mensageiro das 7 eras da igreja. Respectivamente falando, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Brana. Vamos lembrar mais uma vez. Os que vivem tentando sustentar o ministério, o povo, através da nuvem, eles não têm o espírito de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero e muito menos de Brana. Porque eles fazem exatamente aquilo que Coré, Abirão e Datã fizeram. Esta é a Bíblia. Isso é que nos mostra a mensagem, o desvelar de Deus. Vamos lembrar em tempo da carta aos Efésios, capítulo 4, onde encontramos um só batismo, um só Senhor, uma só fé e um só Deus sobre nós, que é o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus em nós. Então veja como isso acontece. A primeira, segunda etapa e terceira etapa se esclarece exatamente aqui. Primeira e segunda são os que ficam com Deus sobre si e Deus com eles. O que significa Emanuel, Deus conosco. Mas não tem Deus neles. Veja o versículo 6 da carta aos Efésios, capítulo 4. Sobre, com, em. Deus sobre nós, o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus em nós. Sobre nós, Pai, conosco, Filho, em nós, Espírito Santo. Aí está o porquê dos apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam debaixo da mesma nuvem e fizeram um cavalo de batalha daquilo. E desafiaram o profeta, dizendo: nós temos a mesma coisa que você tem. Só que eles não tocaram no monte. Se eles tivessem tocado no monte, eles teriam morrido. Moisés era diferente pela sua vocação, pelo seu ministério. E só 2 dos que saíram lá do Egito puderam discernir isto e por isto ficaram na Bíblia com o tipo que eles são, Josué e Calebe. É muito bom guardar isto, muito bom mesmo, isso é muito importante, porquanto é segurança para nós. Nós estamos falando a quem realmente tem interesse pelo seu posicionamento no corpo de Cristo. Nós temos até mesmo o retrato da nuvem, publicado pela revista Life, no nosso santuário. Não para adoração, mas para testemunho. É um testemunho. Não tenha dúvida. É um direito e um dever da igreja testemunhar. E nós testemunhamos deste ministério vindicado.
através desta nuvem. Melhor fora que não estivesse debaixo dela. Melhor fora que fossem egípcios. Melhor fora para Coré, Abirão e Datã que eles não fossem israelitas. Melhor fora que eles nunca estivessem estado debaixo daquela nuvem. Eles pereceram com todos os seus seguidores. Eles persuadiram pessoas. Eles fizeram isto que eles fazem, viajam longe para fazer um prosélito. Através de um espírito completamente contrário ao anjo da nuvem. É um espírito de difamação, de inveja, de contenda, de porfia. São Paulo disse que eles são carnais. São Judas disse que eles são nuvens que não tem água nelas. Nuvens secas, vazias. O ministério deles é como aquele ministério da porfia com Arão. Suas varas nunca reverdeceram. Ficaram secas, enquanto que a de Arão, uma vez seca também como as demais, mas reverdeceu, floresceu, deu fruto. Isso estava véu adentro. Eles estavam com seus ministérios véu adentro também, mas não viveram, não floresceram, não reverdeceram. É uma lástima estes ministérios secos da porfia, da contenda, do proselitismo. É uma lástima esse ministério de Coré, Abirão e Datã estando debaixo da mesma nuvem. O profeta afirma isto. Moisés era diferente do resto de todo Israel. Ele era diferente. O profeta põe ênfase nisto, porque tem muito a ver conosco. O nosso profeta de Deus é diferente de todos os profetas que já levantaram neste mundo religioso. A mensagem de Moisés era diferente. Ele era diferente dos sacerdotes. Ele era diferente dos sacerdotes. Ele era diferente de tudo. Ele era uma pessoa diferente. E o que já concluímos, o que é que fez essa diferença? Deus nele, sua comissão, seu ofício, seu ministério. Deus havia velado a si mesmo em seu profeta. Para quê? Para falar as suas palavras ao povo. O povo chegou a ter esta consciência. Quando viram um monte fumegando e que nem mesmo um animal que se tocasse naquele monte morreria. Até mesmo um animal. Uma criancinha inocente, essa gracinha de bebê com 2 anos, 3 anos de idade, a expressão da pureza. Quantos tinham ali dentro de Israel? Se um deles, um bebê daquele,
tocasse no monte, morreria queimado. E eles tiveram esta consciência. Reconheceram até e vamos lembrar mais uma vez que entre os que clamaram, não fale Deus conosco, fale Moisés conosco, porque se Deus falar conosco diretamente, nós morreremos. Entre os tais estavam lá Coré, Abirão e Datã. Os grandes heróis, os santos, estavam lá, gritando, não, não. Mas eles não eram a mesma coisa? Eles não desafiaram mais tarde ao profeta dizendo exatamente isto? Isso tem muito a ver até mesmo com a enfermidade, com a doença. O porquê de muitos viverem doentes, doentes de espírito, murmuradores, queixosos, insatisfeitos, porque não discerne o corpo do Senhor. A doença não é só aquela que coloca na cama, que invalida. A doença pior é esta, que te põe arredio do verdadeiro companheirismo, que te põe fora da atmosfera, daquela atmosfera que gera mesmo a ignomínia e as aflições de Cristo. Ele estava ali e ele representava Deus, e Deus é diferente. Deus faz a diferença. Tudo que faz diferença entre você e uma mulher mundana, que está ali com cigarros entre o dedo, vestida de uma maneira sumária, sabe o que é que faz a diferença entre você e ela? Quando você vê isso, ao invés de ficar condenando-a, a única diferença é Deus. Agora você diz, não, não é a única, é a grande diferença. Mas é tão importante, irmãos, nós sabermos que estamos vivendo a repetição daquilo. Paulo falou isto em 1 Coríntios capítulo 10. O profeta de Deus mostra que isso se repete de forma idêntica, perfeita. Ninguém pode ser igual. Os que tentaram ser iguais a Moisés pereceram. Essa é uma doutrina de morte. Lembre-se que a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. A morte do profeta de Deus não pôs fim ao seu ministério. Fique no seu lugar e glorifique a Deus, porque você tem esse Deus que faz a diferença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Subindo no monte, onde nosso Deus é
de trovões e a sarça fumegava. Deus, poder infinito, com o homem Moisés conversava. Então, fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Então, fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. O povo ficava de longe, a cena presenciava, podia sentir o poder, pois tudo dali contemplava. Trovões e clamor de trombetas, e um monte fumegava. Lá na nuvem escura, Deus Jeová se encontrava. Então, fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor.